como a nossa joelheira biomagnética Thermag, ela pode te auxiliar no combate às dores, às inflamações provocadas pela artrite ou pela artrose nos seus joelhos. Então, eu quero iniciar falando sobre a artrose. O que é a artrose? É um desgaste que ocorre dentro das cartilagens, estamos falando aqui de joelhos. E esse desgaste, normalmente, ele tende a se agravar, tende a deixar a pessoa numa condição de vida complicada. A verdade é isso, né? Se você já está sofrendo com isso, você sabe exatamente. Você já foi ao médico, já diagnosticou que você tem artrose, o médico passou essa informação para você, que precisa de tratamento, porque a artrose é uma questão séria. Se não for tratada, ela evolui e deixa a pessoa numa condição de vida comprometedora, onde ela vai ter dificuldade em se movimentar, em andar. Porque as dores são insuportáveis, porque começa a tocar o osso um com o outro dentro dos joelhos. E as dores são terríveis. Então, quando você vai ao médico, ele com certeza ele vai te dizer que a artrose tem tratamento, mas não tem cura. A artrose, até hoje, não existe a cura. Existe o tratamento, que normalmente o médico faz a infiltração com ácido hialurônico, é uma das possibilidades mais utilizadas hoje. E já está surgindo uma grande novidade, que é o uso da célula-tronco, mas é um tratamento de custo muito elevado ainda, e está no início ainda das pesquisas. Então, não é uma coisa ainda que está disponível para todas as pessoas, ainda não. Então, o que você precisa fazer hoje, falando exclusivamente sobre artrose e como a nossa joelheira biomagnética Thermag, ela pode te ajudar a te auxiliar no combate a esse desgaste nas suas articulações. Então, quero explicar uma coisa, o seguinte, que nunca explicaram isso para você. O problema da artrose, que ocorre desgaste, é um envelhecimento da parte estrutural dessa cartilagem. E ela ocorre porque as células que trabalham recompondo essa estrutura das cartilagens dentro dos joelhos são chamadas de condrócitos. Quando ela é jovem, é chamada de condroplastos. Quando ela vai envelhecendo, passa a se tornar condrócitos. E esses condrócitos, na medida que vão envelhecendo, eles vão deixando de se renovarem, ou seja, de gerar novas células. E elas vão envelhecendo e vão morrendo. E trabalham pouco, você vai entender o motivo disso. Agora, o porquê que ocorre esse processo, isso está ligado a exatamente o quê? Totalmente ao nosso sistema circulatório. Porque dentro da articulação do joelho, nas cartilagens, é uma área chamada de avascular, ou seja, lá não existe vasos sanguíneos dentro das cartilagens. Eu vou mostrar isso para vocês sobre artigos científicos. Então, se é uma área avascular, ela é de baixa irrigação de sangue. Então, ela é uma área que tem bastante água, mas não tem sangue. Agora, como é que essas células condrócitos, como é que elas vão se alimentar e vão receber o oxigênio, que são os dois nutrientes necessários para que a célula possa sobreviver e se duplicar, e criar novas células? Se é uma área de baixíssima irrigação em volta, que não é diretamente nelas porque não existem vasos. Então, elas acabam morrendo por falta de nutrientes e por falta de oxigênio, essas células, porque não chega isso até elas dentro dessas articulações. Então, o que ocorre? Quando nós utilizamos a nossa joelheira Thermag, ocorre uma inversão desse processo, porque através do campo biomagnético distribuído aqui dentro da nossa joelheira, eu vou mostrar aqui para você. Veja o que ocorre. Isso aqui é apenas um sensor que mostra que existe um campo biomagnético. Quando eu aproximo aqui, olha a distância. Ele já pega. Então, eu quero dizer o seguinte, que quando você veste essa joelheira na sua perna, esse campo biomagnético, ele vai penetrar dentro das articulações do joelho aproximadamente 5 centímetros em volta dentro das suas articulações. Então, ele vai gerar um processo de atrair maior volume de sangue que está circulando na parte periférica, ele vai atrair para aquela área. Por que ele faz isso? Por causa do ferro que existe, a molécula de ferro que existe dentro do sangue, está ali na hemoglobina. Então,
com o campo magnético, se você aproximar qualquer coisa metálica próximo dele, ele vai atrair. Então ele vai atrair essas moléculas de ferro, vai manter essa estrutura da molécula de ferro em volta ali do seu joelho, em volta das cartilagens, e aí vai haver uma maior absorção de nutrientes, porque o sangue vai estar circulando com melhor frequência, maior quantidade, maior disponibilidade em volta do joelho, e os nutrientes vão estar circulando ali em volta com maior abundância e que vão ser absorvidos por esses condrócitos, que são as células que vão recompor novos tecidos dentro dos seus joelhos. Aí vai acontecer uma coisa que quem não conhece do sistema vai dizer assim, olha, Walter, mas isso parece um milagre acontecendo, não é verdade? Mas é isso mesmo que acontece. Porque essa estrutura que a nossa joelheira faz com as moléculas do ferro, o ferro ele transporta todo o oxigênio para as células. Tá? E as células só sobrevivem se tiver o oxigênio. Agora, eu vou te provar isso aqui, tá? Através de artigos científicos escritos por médicos especialistas da área de joelhos, para que você possa entender que o que eu estou falando aqui faz muito sentido. E em seguida, eu vou te mostrar como surgiram essas pesquisas, como foi que a doutora Ângela Trigueiro descobriu que isso pode revolucionar a maneira de tratar as articulações dos nossos joelhos, recuperando aí nossas articulações. Além de ser um excelente analgésico para tirar as dores e tirar o inchaço, o processo inflamatório, no caso de uma pessoa que tem uma artrite, e da própria artrose também, porque gera um processo inflamatório em volta. Então vamos lá, que eu vou te mostrar como esse processo funciona através de artigos científicos. Eu estou aqui dentro do Google e eu fiz a seguinte pergunta: como é feita a nutrição das células cartilaginosas e em que isso interfere nas capacidades de degeneração e regeneração desses tecidos, ou seja, das cartilagens? Veja esse artigo que foi escrito por médicos da área de joelhos. Veja qual foi a resposta que foi nos dada. Pelo fato da cartilagem ser um tecido avascular, lembra que eu falei que dentro das articulações do joelho, nas cartilagens, não tem vaso sanguíneo? Por isso que é avascular. A nutrição das células cartilaginosas é realizada por meio dos vasos sanguíneos do tecido conjuntivo adjacente, ou seja, paralelo, não diretamente dentro da cartilagem, chamado de o pericôndrio, através da difusão. Por esse motivo, o tecido cartilaginoso possui uma lenta capacidade de cicatrização e regeneração. Você percebe que está ligado exatamente ao processo circulatório? Agora eu quis ir a fundo, eu quis saber mais a respeito disso. Então eu quis saber o que são essas células condrócitos e o que elas fazem. Então veja aqui a resposta que o Google me trouxe. Olha, os condrócitos são células maduras que se encontram no tecido cartilaginoso, sendo responsáveis pela manutenção da matriz e pelo controle metabólico da cartilagem. Percebe? Como está realmente tudo interligado, começa lá a questão do sistema circulatório. Agora veja aqui alguns detalhes dentro dessas características desses condrócitos. São células secretoras de colágenos. Então o que ela faz? Os nutrientes que você se alimenta, tá? Esses nutrientes vão pela corrente sanguínea, teriam que estar chegando até essas células condrócitos. Mas como é uma área avascular, que não existe vasos, de baixa irrigação de sangue, então essas células elas deixam de existir pela falta de nutrientes e pela falta de oxigênio. Aí você vai entender aonde entra o processo da nossa joelheira. Mas veja os detalhes, ó. Quer dizer, são células secretoras de colágenos, proteoglicanos e glicoproteínas. Ok. São isoladas em pequenas cavidades no tecido chamadas lacunas. Veja mais aqui, ó. A sua atividade metabólica é reduzida, ou seja, é uma célula que trabalha pouco. Tá? Mas elas são o principal tipo de célula na cartilagem articular. Então você percebe que faz tudo sentido, tudo aquilo que foi mostrado até aqui. Então você vai perceber que quando você veste esta joelheira biomagnética no seu joelho, isso daqui gera um campo biomagnético, como eu expliquei, uma profundidade de aproximadamente 5 centímetros dentro das cavidades da articulação, onde vão estar ali o quê? Os condrócitos,
as cartilagens. Então essa estrutura vai atrair para dentro dos seus joelhos uma maior quantidade de oxigênio, porque ela vai trazer em volta do seu joelho, vai manter essa estrutura em volta de mais moléculas do ferro. Então vai nutrir as suas células de mais oxigênio e mais nutrientes. Então essas células vão começar a se renovarem, tá? Vão procriar novas células, elas vão começar a trabalhar, porque vai estar chegando nutrientes, e vão recompor novos tecidos dentro das suas articulações. Olha como esse processo é interessante. Agora, como é que se chegou nisso daqui? Por que eu estou falando isso com base nisso que eu pesquisei aqui, que eu falei? Não é só com base nisso. Porque a doutora Ângela Trigueiro, só para vocês saberem do que eu estou falando aqui, ela é biomédica, mas antes, no início da carreira, ela foi educadora física, ou seja, foi profissional, foi personal trainer, atuou como educadora física. E depois ela migrou para a área da biomedicina. Foi fazer outra faculdade, fez a biomedicina e depois fez as especializações, os cursos de pós-graduação, enfim. Então, para ela chegar nesse processo desse campo biomagnético, foram 6 anos de estudos, onde uma das pesquisas que ela fez, que foi indicada para um congresso internacional em Foz do Iguaçu, no Paraná, e com a participação de profissionais da área médica, que envolvia todos os clubes de futebol e de outros esportes, de vários esportes, em 124 países do mundo, tá? E a área do pessoal da educação física, que é o que compõe a estrutura básica dentro desses clubes. E quando ela apresentou esse trabalho, foi um negócio assim impressionante, e eu falo para você, porque eu participei, eu estava presente lá para ver isso com meus próprios olhos, e ver que os médicos, mesmo da área ortopédica, eles não tinham nada, absolutamente nenhum conhecimento nessa área. Foi uma grande novidade para eles. E foi incrível o trabalho que ela pôde apresentar lá, porque houve uma maneira, um comportamento muito diferente na cabeça desses profissionais, porque eles não tinham essa visão. E como é que ela provou isso? Através de estudo e através de pesquisa científica. Porque mostra que o campo biomagnético ele interage no sistema circulatório, trazendo uma maior concentração de sangue para a região ali que está lesada, onde você está usando esse campo biomagnético, e se há mais sangue, então vai levar mais nutrientes e vai levar mais oxigênios para essas células chamadas de condrócitos. Então essas células bem alimentadas, elas vão fazer o quê? Elas vão recriar novas estruturas de tecidos que vão dar estrutura para o seu joelho, para você sair do quadro de dores e de sofrimento. Tanto para as pessoas que estão sofrendo hoje com o problema da artrose, com o problema da artrite, e pessoas que sofreram algum tipo de lesão leve que não necessita de uma cirurgia. Mas mesmo aquelas pessoas que necessitam passar por um processo cirúrgico, após esse processo, é muito importante usar a joelheira, porque eu tenho muitas pessoas usando ela após o processo cirúrgico, porque vai interferir na cicatrização da cirurgia e acelerar o processo de melhora e de recuperação. Então, o que eu tenho para dizer aqui para você? Se você está sofrendo com um problema no seu joelho, de artrose, artrite ou sofreu algum tipo de lesão, eu recomendo, utilize a nossa joelheira, porque você vai ter um resultado incrível, como muitas pessoas estão tendo esses resultados e estão se beneficiando e mudando sua qualidade de vida. E falo isso por mim mesmo, porque eu sofri muito cedo, aos 20 anos de idade, eu sofri uma lesão no meu joelho direito e tive que tirar um dos meniscos. E a partir daí sempre tinha alguma coisa que me incomodava. E quando foi em 2017, eu fazendo uma corrida muito leve, eu sofri ali acho que uma torção, alguma coisa desse tipo. Eu sei que eu fiquei 15 dias que eu não podia encostar o pé no chão. Aí nasceu a ideia de se montar a joelheira. Quando eu comecei a usar, em poucos dias eu tive uma melhora incrível. Voltei a fazer minhas caminhadas, depois voltei a correr e hoje eu sou completamente livre para fazer minha caminhada, para fazer minha corrida, para fazer minha atividade física, porque os meus joelhos respondem, eles não me incomodam, eu não sinto dores. Então eu posso recomendar isso para você com toda segurança e com toda convicção.